Como profissional da saúde, inclui guarda-vidas, posso decidir entre os 3 tipos de RCP? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não é inscrito, aproveite e já se inscreva. Deixe o seu gostei e o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Continuando as perguntas referente ao afogado. Se você não viu a parte 1 deste vídeo, segue o vídeo anterior com o link aqui abaixo na descrição. Como profissional da saúde, inclui guarda-vidas, eu posso decidir entre os 3 tipos de RCP? Sim, você pode e deve se decidir pelo tipo de RCP conforme o tipo de paciente e sua suposta causa de parada cardiorrespiratória. Mas se ainda assim tiver em dúvida, poderá decidir-se por iniciar o CAB, já que esta atende melhor a 70% das paradas cardiorrespiratórias. Se, por exemplo, estiver com um paciente de trauma facial e desarmado de uma barreira de proteção, poderá optar por só compressão até que seu equipamento adequado chegue ao local. Por que se criou uma confusão tão grande quanto a estas diferenças na RCP? A confusão não foi criada pelas sociedades de ressuscitação, embora pouca divulgação e algumas declarações equivocadas possam ter contribuído, mas principalmente por um anseio muito grande da sociedade em geral de poder ajudar nestas situações críticas sem a necessidade de se realizar o boca a boca. Manobra esta que nunca foi muito bem aceita no público leigo em geral, causando usualmente repulsa e constrangimento, mesmo diante da morte de outra pessoa. Muitos eram os socorristas onde nada se fazia, pois o boca a boca estava indicado como primeira conduta no consagrado ABC ao se propor só compressão. Se propõe a leigos que nunca tiveram treinamento, faça algo, faça somente compressão, pois é melhor do que nada fazer. Obviamente, muitas organizações mal informadas distorceram esta informação, promovendo a toda a população a mensagem de que o boca a boca estava abolido na RCP. Fato não verdadeiro e prejudicial, pois deturpa a educação de procedimentos fundamental na melhor prática de ressuscitação. Se eu proceder à ventilação boca a boca, sem barreira de proteção, existe possibilidade de adquirir doenças? Sim, grande parte das doenças infecciosas transmissíveis via partículas de flúor ou diretamente pela saliva ou ainda por sangue presente na boca do paciente. Então, se resfriados, herpes, tuberculose e outros semelhantes podem ser transmitidos mesmo em situações onde não exista a presença do sangue, no entanto, a transmissão que preocupa os socorristas por suas maiores consequências limita-se à hepatite B e o HIV. Em qualquer situação de emergência, existe a exposição a alguns líquidos corpóreos, com risco de transmissão de doenças para o guarda-vidas e para a vítima. Ambas raramente são transmissíveis durante a RCP e os casos relatados até hoje foram decorrentes da contaminação por sangue ou pela penetração inadvertida da pele por instrumentos cirúrgicos. Algumas considerações são importantes nesses aspectos. A transmissão de hepatite B e HIV jamais foi documentada até 2008 em casos de ventilação boca a boca. Recomenda-se a vacinação para a hepatite B em todos os socorristas, fornece proteção de 96%. Qual a relação ideal de ventilação versus compressões na RCP?
Para a RCP tipo CAB ou ABC, a relação de ventilação para compressões é de 2 ventilações para 30 compressões. A exceção a esta regra somente ocorre em casos de afogamento, onde o socorro é realizado por 2 socorristas, quando a relação poderá ser 2 ventilações para 15 compressões. Em afogamentos, devo me preocupar com a limpeza da boca? A limpeza da boca só deverá ser feita antes da ventilação em casos de forte suspeita do corpo estranho. Caso contrário, ela será realizada apenas se a ventilação artificial boca a boca não for eficaz. O corpo estranho em afogamento é uma ocorrência raríssima. Próteses dentárias, se não estiverem atrapalhando, deverão permanecer no local. O DEA é útil em casos de afogamento? O DEA não tem utilidade em casos de afogamento primário, pois a parada cardiorrespiratória é de causa respiratória e, portanto, ocorre em assistolia em quase 100% dos casos onde não há indicação de desfibrilação. No entanto, o DEA é útil em situações de praias e balneário locais de grande ocorrência de parada cardíaca em fibrilação ventricular por pessoas de idade em prática de diversas atividades e assim expostas ao risco de parada cardiorrespiratória por fibrilação ventricular, onde o seu uso pode determinar o sucesso da ressuscitação. Pode ser necessária ainda em casos de afogamentos secundários à ocorrência de um infarto agudo do miocárdio. Cada serviço de saúde e salvamento aquático deverá avaliar os benefícios de possuir um DEA disponível para uso imediato nesses locais. Quando vale a pena tentar a RCP em afogamento? O tempo é fator fundamental para um bom resultado de RCP. Os casos de afogamento apresentam uma grande tolerância e falta de oxigênio, o que nos estimula a tentar a RCP em todos os casos. Inicie a RCP em todos os afogados em parada cardiorrespiratória com um tempo de submersão inferior a 1 hora. 3 fatos juntos ou isolados explicam os casos de sucesso na RCP de afogados: o reflexo de mergulho, a continuação da troca gasosa de oxigênio para gás carbônico após a submersão e a hipotermia. Todos os casos de parada cardiorrespiratória que não apresentem um ou mais rigidez cadavérica, decomposição corporal e presença de livores. Quando parar as manobras de RCP em afogamento? Se houver resposta e retornar a função respiratória e os batimentos cardíacos em caso de exaustão do guarda-vidas ou ao entregar o afogado a uma equipe médica, assim, durante a RCP, fique atento e verifique periodicamente se o afogado está ou não respondendo, o que será importante na decisão de parar ou prossegui-la. Existem casos descritos de sucesso na reanimação de afogados após 2 horas de manobras. O quanto devo me preocupar com a coluna cervical nestas situações de RCP? Em caso de traumatismo raquimedular, o cuidado com a coluna cervical e sua mobilização pode ser a diferença entre uma vida saudável e a paralisia definitiva dos 4 membros, tetraplegia. Em praias, a possibilidade do trauma é de 0,009% dos resgates realizados. Portanto, nessa situação, só imobilize se houver forte suspeita de trauma cervical. Em contrapartida, os casos de afogamento em águas turvas, piscinas e águas rasas têm uma incidência maior e deve ser avaliado caso a caso, dependendo do local. Embora várias situações possam determinar a perda da consciência em águas rasas, a prioridade é tratá-la como se fosse um trauma de forma a prevenir
uma lesão maior. Quando pensar em traumatismo raquimedular dentro da água? Primeiro, qualquer paciente se afogando em local raso. Segundo, paciente politraumatizado dentro da água, acidente de barco, aeroplanos e aviões, prancha moto aquática e outros. Terceiro, paciente testemunhado ou com história compatível com trauma cervical ou crânio dentro da água. Mergulhos de altura na água, trampolim, cachoeira, pier, pontes e outros. Mergulho em águas rasas, mergulho ou cambalhotas na beira da água, surf de prancha, surf de peito, trauma de barco, queda em pé, desembarque de barco em águas escuras, esportes radicais na água, latismo, trauma com o mastro, brigas dentro da água, sintomas e sinais sugestivos de TRM, dor em qualquer região da coluna vertebral, traumatismo facial ou de crânio, formigamento, anestesia ou paralisia de qualquer parte do corpo abaixo do pescoço. Ou seja, 10% das lesões do traumatismo raquimedular ocorrem por manipulação incorreta das vítimas de trauma, por socorristas ou pessoa não habilitado. Lembre-se que 17% dos pacientes com lesões de coluna são encontrados na cena do trauma de rua ou chegam ao hospital por seus próprios meios. Não hesite em imobilizar se houver indicação. A RCP pode ocasionar complicações? O vômito é o fator de maior complicações nos casos de afogamento onde existe inconsciência. A sua ocorrência deve ser evitada utilizando-se as manobras corretas. Utilize o transporte tipo australiano da água para a areia. Evite o transporte tipo bombeiro. Posicione um afogado na areia com a cabeça ao mesmo nível que o tronco. Evite colocá-lo inclinado de cabeça para baixo. Desobstrua as vias aéreas antes de ventilar. Evite exagero nas insuflações boca a boca, evitando distensão do estômago. Em casos de vômito, vire a face da vítima lateralmente e rapidamente limpe a boca. Em casos de impossibilidade desta manobra, utilize a manobra de Selink. Ela evita o vômito pela compressão do esôfago. Lembre-se que o vômito é o pior inimigo dos socorristas. As complicações da compressão cardíaca e da ventilação artificial podem ser minimizadas se forem seguidas as técnicas corretas de RCP. Fraturas de costela são comuns, fratura de externo, pneumotórax, ar no tórax, hemotórax, sangue no tórax, contusão pulmonar, lacerações do fígado ou baço e embolia gordurosa. Qual o melhor equipamento de ventilação na hora da RCP? Em RCP de afogamento, a bolsa autoinflável mais a máscara, seria o ambu, é um material extremamente difícil de usar e usualmente o maior dos profissionais de saúde, guarda-vidas e médicos não fazem direito. Ele tem grande utilidade após a intubação ou com o uso de máscara laríngea, mas nunca com máscara facial, em vez do ambu e outras máscaras similares. São práticas baratas, eficientes e muito portátil nestes casos para promover ventilação em RCP. A face shield ou aqueles chaveiros não funcionam direito e devem ser evitados. Se você deseja fazer um curso completo de atendimento pré-hospitalar, confira o primeiro link na descrição deste vídeo e também nos comentários. Se você gostou deste conteúdo, já se inscreva no canal, ative o sino das notificações e também compartilhe com seus amigos. Deixe o seu gostei, tudo de bom para você e até o próximo vídeo.